Pessoal, boa tarde. Vamos lá. Nossa última aula da semana, aulinha aqui de educação física, tá bom? E hoje vai ser uma aula mais teórica, tá? Né? Faz teoria, aí um pouquinho de prática, alguma coisa. Hoje é um pouquinho mais teórica mesmo. Nós vamos começar um conteúdo novo. O último conteúdo do livro que a gente viu foi aquele que falava sobre o hip hop. Nós conhecemos um pouquinho da história, o que é, aprendemos alguns passos, né? Aprendemos os estilos de hip hop e assim. Não deu pra gente se aprofundar muito, porque são atividades feitas pra gente fazer em sala, né? Tinha mais atividades, questão de dança, batalha de dança e tal, só que era pra gente fazer na escola. Então, enquanto a gente está em casa, não dá pra gente fazer tudo. Por isso, já vou passar para outro tema. Lembrando que se as coisas melhorarem, daqui pro final do ano a gente voltar para a escola, essas coisas que a gente está vendo só teórica, a gente começa a aplicar na prática lá na escola, né? Faz o hip hop e tal, faz as danças. Nós estamos ainda no capítulo de dança, vamos ver o tema 2, que é o tema maculelê, que é um tipo de dança criado no Brasil, tá certo? Ó, para começar, tem aqui uma historinha, né, pra gente fazer, uma brincadeira pra gente fazer na sala, mas como a gente não tá em sala, eu vou pular e ir logo pra história. Você já começa pelo nome, maculelê. O que é maculelê? O maculelê provavelmente surgiu na Bahia, com a capoeira. No entanto, há muitas controvérsias sobre suas verdadeiras origens. Ou seja, controvérsias. Não está certo a história. Tem gente que fala que é de um jeito, gente que fala de outro. Essa manifestação seria uma apresentação característica de Salvador e de outras cidades baianas, em que algumas pessoas, empunhadas com bastões de madeira ou pedaços de cana, cantam e dançam ao mesmo tempo que batem esses instrumentos, marcando um ritmo bastante característico. Ou seja, maculelê é uma dança. A característica dessa dança, o pessoal dança usando com dois pedaços de madeira, um em cada mão, e utilizam isso para dançar e para marcar o tempo, marcar o ritmo da música. Olha só. Acredita-se que o maculelê tenha se constituído em solo brasileiro durante a escravidão dos negros africanos. Foi nas senzalas, como uma possibilidade de se defender dos feitores e capitães do mato, que os negros desempenharam golpes com madeiras e facões, esquivando o corpo dos maus tratos. Parecido com a história da capoeira, que, segundo dizem, todo mundo conhece a capoeira, mas não todo mundo conhece o maculelê. E estão parecidos um com o outro. Porque, ó, dizem que quando a capoeira iniciou, né, do pessoal que era escravizado, estavam lá nas senzalas, e o pessoal vê eles dançando, iam ver o que era, o que é isso aí? E era só uma dança. Ah, é só uma dança. Mas na verdade eles estavam treinando o corpo, estavam desenvolvendo um tipo de luta para poder se defender, para quando conseguissem fugir, poder ter uma forma de defesa, né, dos captores, dos capitães do mar, do pessoal que escravizava, das pessoas que escravizavam os outros. Ou seja, e o maculelê também dizem que nasceu dessa forma. Eles estavam lá brincando, estão brincando com as madeiras, deixa eles. Só que eles estavam treinando, era uma forma de luta, eles estavam se preparando para se defender, para poder lutar, certo? Veja como a arte, como a dança pode ser usada também para defesa. O autor apresenta também outra versão, ao afirmar que o maculelê surgiu nos canaviais de Santo Amaro da Purificação, na Bahia do século XVIII, e que, da mesma forma que a capoeira, tratava-se de uma luta disfarçada sob forma de dança. O que eu falei, está escrito. Esse disfarce permitia que o maculelê pudesse ser utilizado como resistência empunhada com armas, ou seja, os pedaços de pau. Por ter se desenvolvido no mesmo contexto da capoeira, muitos grupos da atualidade promovem uma aproximação dessas práticas. Né? O que eu falei estava aqui no texto também. São duas artes marciais que também são danças e estão muito interligadas. Algumas lendas foram transmitidas ao longo dos anos sobre o maculelê. Uma delas dizia que, no período do Brasil colonial, um homem negro escravizado acabou sendo abrigado por uma tribo indígena enquanto fugia de feitores. Contudo, apesar da ajuda, ele era visto com desconfiança e não participava de todas as atividades da tribo, justamente por não pertencer ao grupo. Esse homem foi batizado na tribo de Maculelê, que era o nome dele. Certa vez, Maculelê foi atacado por um grupo rival da tribo em que vivia e, com apenas 2 pedaços de pau, venceu o combate. Desde então, ele passou a ser venerado na tribo e sua forma de resistência foi adotada tanto em momentos de luta quanto em comemorações, divulgando essa manifestação em diferentes lugares. Essa versão é abordada na canção apresentada em Para Começar, que é uma canção que tinha lá que vocês podem ler depois aqui na imagem. É importante que você apresente aos alunos tanto a versão lendária, que carrega muitos significados do seu maculelê, quanto a que possui fundamentos históricos mais embasados. Ou seja, foi o que a gente viu. A parte mais histórica é que o maculelê é uma dança, também uma forma de luta,
vista pelos escravos na época como uma forma de se proteger. E tem essa lenda de que o maculelê era o nome de um escravo fugido que foi abrigado numa tribo indígena e que lá, um belo dia, descobriu que ele era um grande lutador, que ele defendeu, com pedaços de pau, defendeu a tribo, né? E aí, então, em homenagem a ele, criaram essa dança chamada maculelê. Por apresentar origem afro-brasileiros, ou seja, foi criado por africanos, mas no Brasil, então é afro-brasileira, o maculelê também enfrenta discriminação e resistência, assim como outras manifestações de origem africana. Historicamente, ele sofreu com preconceito e, por isso, é extremamente importante que na escola você possa discutir tais elementos, prezando por uma formação inclusiva e que não discrimine quaisquer formas de conhecimento. Falando, ó, o maculelê sofre preconceito por dizer, é coisa de africano, coisa de escravo, não sei o quê. Mas, ó, é cultura imaterial do Brasil, gente. É uma forma de arte muito bonita, que eu vou mandar uns vídeos do pessoal dançando, maculelê, pra vocês verem como é que é, né? Claro, como eu falei, se a gente tivesse em sala, nós iríamos fazer a rodinha, iríamos conhecer alguns passos, mas não vai dar pra gente fazer isso por enquanto. Na próxima semana a gente vai conhecer um pouco, vou mostrar como é que vocês podem fazer em casa e tal, mas por enquanto vamos ficar só na parte teórica. O que vocês vão fazer? Vocês vão assistir os vídeos que eu vou mandar, para conhecer um pouquinho mais do maculelê. Eu vou mandar 5 questões, 4 ou 5 questões, não lembro bem, tá anotado aqui, no grupo para que vocês respondam, tá certo? Hoje a atividade de educação física vai ser só essa, ó. Entender aqui o que é o maculelê, ver os vídeos para conhecer um pouco, saber como funciona e depois responder as questões que eu vou mandar, tá certo? Por hoje é só, nos vemos segunda-feira, pessoal. Tenham um bom fim de semana e até mais.